Olá! Nesta aula nós teremos nosso primeiro contato com o conceito de norma de um vetor. O que nós veremos na verdade é um tipo de norma que está relacionado com o comprimento de um vetor em um espaço em que há geometria euclidiana. Em uma etapa posterior do curso, porém, nós veremos que há várias formas de definir uma norma em um espaço vetorial, pois a norma é um tipo de função que atende a algumas propriedades. Então vamos lá, vamos começar esta aula. A norma euclidiana representa a medida do comprimento do vetor da forma como você já está acostumado a calcular. Se eu te pedisse para calcular o comprimento do vetor A de coordenadas A1 e A2 no espaço R2, provavelmente você aplicaria o teorema de Pitágoras, pois você tem este comprimento A1 e este outro A2, que são catetos do triângulo retângulo formado pelo vetor A e as direções x e y. Então nós teríamos que o comprimento de A é igual a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. Da mesma forma, para um vetor B do R3 de coordenadas B1, B2 e B3, obteríamos seu comprimento aplicando o teorema de Pitágoras duas vezes. Primeiro, para obter o comprimento deste segmento na diagonal do plano XY, que seria raiz de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado, e depois usaríamos esse segmento e o cateto B3 para obter o comprimento do vetor B, que seria, portanto, igual a raiz quadrada de B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado mais B3 ao quadrado. Repare que em ambos os casos, a expressão dentro da raiz quadrada é o resultado do produto escalar do vetor que queremos calcular o comprimento com ele mesmo. Para os espaços em que os vetores são representados por mais de 3 coordenadas, nós não temos uma interpretação geométrica para o vetor. Então não podemos calcular o comprimento como nós temos feito com o teorema de Pitágoras. No entanto, esses dois casos, do R2 e do R3, nos sugerem uma forma de definir a norma euclidiana ou o comprimento de vetores nesses outros espaços sem interpretação geométrica. Bom, seja A um vetor pertencente ao Rn, definimos a norma do vetor A, representada por esta notação, duas barras verticais de cada lado, como a raiz quadrada do produto escalar de A consigo mesmo. Daqui nós podemos tirar algumas propriedades para a norma que acabamos de definir. A primeira delas nos diz que a norma de A é maior que zero sempre que A for diferente do vetor nulo. A segunda nos diz que a norma de A é igual a zero se e somente se A for o vetor nulo. E por último temos que a norma do vetor CA, sendo C um escalar que está multiplicando o vetor A, é igual ao módulo do vetor C vezes a norma do vetor A. Esta propriedade também é conhecida como homogeneidade. Bem, as propriedades A e B elas saem diretamente das nossas propriedades de produto escalar, pois nós vimos que o produto escalar de um vetor consigo mesmo é sempre maior ou igual a zero, sendo igual a zero somente quando o vetor é o vetor nulo. Vamos demonstrar então a propriedade C. A norma do vetor CA é igual a raiz quadrada de CA escalar CA. Das propriedades do produto escalar, nós vimos que podemos escrever isso da forma C ao quadrado, que multiplica A escalar A. Tanto C ao quadrado como o resultado do produto escalar de A com A são números reais, portanto nós ficamos com norma de CA igual a raiz quadrada de C ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de A escalar A, o que resulta em
norma de CA igual ao módulo de C, que é a raiz quadrada de C ao quadrado, vezes a norma de A, como nós definimos. Vamos ver um rápido exemplo do cálculo da norma de um vetor. Seja o vetor D pertencente ao R5, tal que D é igual a 1 menos 3 raiz de 2, 0 e 7. Essas são suas componentes. Então, vamos calcular a norma de D. Primeiro, vamos calcular o produto escalar de D consigo mesmo. Bem, temos que D escalar D é igual a 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, 9, mais raiz de 2 elevado ao quadrado dá 2, mais 0 ao quadrado, 0, mais 7 ao quadrado, 49. Isso porque, como nós vimos, o produto escalar é dado pelo somatório do produto entre as respectivas componentes de cada um dos vetores. Como nós temos o mesmo vetor, vai ser a soma do quadrado de cada um de seus componentes. Então, nós ficamos com D escalar D igual a 10 mais 2, 12, mais 49, dá 61. E, portanto, a norma de D é igual à raiz de 61, que não é um quadrado perfeito. Nós podemos reescrever a desigualdade de Cauchy-Schwarz em função da norma. Nós tínhamos que A escalar B ao quadrado é menor ou igual a escalar A vezes B escalar B. Mas agora nós sabemos que A escalar A é igual ao quadrado da norma de A, assim como B escalar B é o quadrado da norma de B. Portanto, nós podemos reescrever a desigualdade de Cauchy-Schwarz como A escalar B ao quadrado menor ou igual a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado. Como A escalar B ao quadrado é um número real não negativo, assim como a norma de A ao quadrado e a norma de B ao quadrado, nós podemos extrair a raiz quadrada da expressão e obter módulo de A escalar B menor ou igual a norma de A vezes a norma de B. Com o conceito de norma, vamos relacionar a desigualdade triangular com a desigualdade de Cauchy-Schwarz. A desigualdade triangular nos diz que a norma da soma dos vetores A e B tem que ser menor ou igual à norma de A somada à norma de B. Você mesmo pode constatar que o sinal de igualdade só é válido se um dos vetores A ou B for nulo ou se um for múltiplo escalar do outro. Como ambos os lados da desigualdade são não negativos, para evitar a raiz quadrada, nós vamos elevar os dois lados ao quadrado, reescrevendo a expressão como norma de A mais B ao quadrado menor ou igual a norma de A mais norma de B, tudo isso ao quadrado. Olhando apenas para o lado esquerdo da desigualdade, nós temos que a norma de A mais B é igual a mais B escalar A mais B, que é igual a escalar A mais A escalar B mais B escalar A mais B escalar B, que podemos reescrever como norma de A ao quadrado mais 2 vezes A escalar B mais norma de B ao quadrado. Já o lado direito da equação fica norma de A mais norma de B ao quadrado é igual a norma de A ao quadrado mais 2 vezes norma de A vezes norma de B mais norma de B ao quadrado. Retornando à desigualdade, nós temos norma de A
ao quadrado mais 2 vezes A escalar B mais norma de B ao quadrado menor ou igual a norma de A ao quadrado mais 2 vezes norma de A vezes norma de B mais norma de B ao quadrado. Esses termos se cancelam. Nós ficamos com A escalar B menor ou igual a norma de A vezes norma de B. Mas A escalar B é sempre menor ou igual ao módulo de A escalar B. Portanto, essa expressão está de acordo com a desigualdade de cochicho A. E a desigualdade triangular também pode ser vista como uma consequência da desigualdade de cochicho A. Recapitulando, nesta aula nós tivemos contato com a norma euclidiana ou comprimento de um vetor. Definimos a norma de um vetor do Rn como a raiz quadrada do produto escalar desse vetor consigo mesmo. Reescrevemos a desigualdade de cochicho A em função da norma e vimos a desigualdade triangular como uma consequência da desigualdade de cochicho A. Espero que você tenha compreendido os conceitos abordados nesta aula e até a próxima.